Série Questione-se. Conhecimento em áudio. A missão relembrada. Conselho de Nibiru, parte 2. Anu fala novamente. Agora vamos falar sobre a história da Terra no momento de nossa chegada com Nibiru há 480 mil anos antes de Cristo. Terra, 480 mil anos antes de Cristo a 100 mil anos antes de Cristo. Na época da nossa chegada na Terra, há 480 mil anos antes de Cristo, os lemurianos, os mutantes, os répteis, descendentes daqueles répteis que tinham ido para o subterrâneo na época da destruição de Tiamat, e os primatas humanos em evolução. Estavam todos vivendo aqui no planeta. Os primatas tinham sido semeados pelos felinos e pelos sirianos etéricos e tinham alcançado a fase evolutiva do Homo erectus quando nós chegamos. Eles eram inteligentes, telepáticos e viviam em paz com os animais na floresta, em um tipo de comunidade social. Já existiam também as civilizações dos Ius, os orientais, na Ásia, e a civilização dos Atlantes, a raça vermelha. Os Atlantes foram criados por primos meus que chegaram à Terra depois da destruição de Ibórnia, para recolonizar o planeta. Meu primo cinzento, Grey, começou a civilização dos Ius, e meu primo, Altea Atlas, começou a dos Atlantes. Ambas foram consideradas desdobramentos da Lemúria, pois ambas tinham feito acordos de que a Lemúria atuaria como o império materno para eles. Cada uma das três civilizações havia começado como raças brancas, mas tinham concordado em permitir que os felinos mudassem o DNA delas, de modo que assim pudessem melhor se adaptar ao clima nas regiões do planeta que elas escolheram viver. Foi assim que as diferentes raças, vermelha, amarela e morenas, vieram a existir. A raça negra originou-se dos primatas humanos em evolução. Eles se tornariam os guardiões da Terra. Depois que cruzassem com os nibiruanos para obter a necessária elevação do nível do seu DNA para chegar ao Homo sapiens. Quando isto acontecesse, eles estariam aptos a receber a alma dos sirianos terrestres. A raça branca foi estabelecida por minha família, a Casa Real de Avaion de Nibiru. Nós viemos para a Terra por duas razões. Primeiro, nós desejávamos conseguir ouro para colocar no campo de força ao redor de Nibiru para salvar nosso povo. Segundo, nós tínhamos feito um acordo com os sirianos crísticos para criar, com a ajuda dos felinos, o corpo humano de DNA duplo para os sirianos terrestres. Através do cruzamento entre nós e a raça guardiã em evolução, Alalu, antigo comandante nibiruano e meu irmão mais velho, tinham chegado antes na Terra e encontrado ouro. Eu enviei meu filho mais velho, Enki, e 50 de meus melhores astronautas Anunnakis para a Terra, para estabelecer operações de mineração.
O tempo estava passando depressa em Nibiru, portanto, não havia um minuto a perder. Agora, permita-me voltar ao passado por um momento e contar a vocês um pouco mais de história. Os remanescentes dos répteis na Terra haviam se tornado uma grande população e nós percebemos que não poderíamos minerar em paz sem algum tipo de trégua e acordo. Isto foi realizado por meio do meu casamento com a rainha dos dragões. Dramin, que residia em Nibiru desde a destruição de Tiamat, Enki é a criança nascida desta união. Ele é meio humano nibiruano e meio dragão ou réptil. Todos os meus 3 filhos, incluindo meus filhos nobres, nasceram em Nibiru e atingiram a maturidade na época em que chegamos à Terra. Isto inclui Enlil, Enki, Ninhursag, Ninurta, Nannar, Marduk e Thoth. Missão Terra. O ônibus espacial de Enki aterrissou no mar perto da Mesopotâmia, atual Iraque. Ele e os Anunnakis montaram um acampamento e foram trabalhar para extrair ouro da água, que Alalu havia encontrado anteriormente. Enki construiu a primeira cidade que ele chamou de Terra. Eridu Estação 1. Ele recebeu muita ajuda dos seus parentes reptilianos. Ninhursag, minha filha e oficial médica-chefe para a missão da Terra, chegou para prover cuidados médicos para os astronautas. Eu cheguei pouco tempo depois com meu outro filho e herdeiro natural, Enlil, para avaliar a situação do ouro. Os Anunnakis estavam trabalhando tão duro quanto podiam, extraindo o ouro da água. Mas isso simplesmente não era o suficiente para salvar Nibiru. Nosso povo ainda estava morrendo. Nós começamos a procurar por mais ouro e localizamos na África. Havia apenas um problema. Ele estava debaixo do solo e teria que ser minerado. Havia uma tensão muito grande entre Enlil e Enki, pois Enki sentia que a ele deveria ser dada a terra, já que ele havia chegado primeiro. Tinha trabalhado e suado para construir o primeiro acampamento e a cidade Eridu, sem mencionar a extração do ouro. Como ele tinha feito todo o trabalho, sentia-se legitimamente no direito de receber a terra para si. Sentia que havia uma dívida para com ele. Enki é o filho da rainha dos dragões, da terra e, do ponto de vista reptiliano, herdeiro da terra também. Os répteis reivindicaram a terra como propriedade deles, conforme a lenda da criação deles, e eles ainda hoje o fazem. Enlil, como filho de minha irmã esposa Antu, era, pela lei pleiadiana, meu herdeiro legítimo. Isto significava que ele seria o herdeiro da terra enquanto ela estivesse sob meu domínio. Isto resultou em uma intriga entre os dois. Ambos tinham uma justificativa válida. A solução foi fazer um sorteio e eles assim o fizeram. Enki ficou com toda a África sob seu domínio e Enlil recebeu o restante da terra como sua propriedade. A Guerra dos Antigos Deuses. Nós mandamos os astronautas para a África para começar a operação de mineração. E Enki foi com eles
para supervisionar o trabalho. Eu deixei Enlil encarregado de Eridu e me preparei para partir para Nibiru, mas fui impedido pelo neto de Alalu, Kumarbi. Kumarbi vinha há algum tempo guardando ressentimentos contra mim, meus filhos e meus netos. Ele sentia que deveria ter sido nomeado comandante de Nibiru depois que o avô dele se demitiu. Parecia que ele tinha conseguido ganhar o apoio dos astronautas na plataforma espacial em órbita, os Igigi. E agora pretendia obter o comando à força. Bem, isto não aconteceu. Meu neto Ninurta e muitos outros se uniram em uma batalha que terminou com a derrota de Kumarbi e os aliados dele. Desnecessário dizer, eu troquei os astronautas da plataforma espacial. O Jardim do Éden. Os eventos na Terra continuaram avançando. Enki estava enviando grandes quantidades de ouro para refinação no recém-construído centro metalúrgico na Mesopotâmia, Badi Tibira, e de lá para a plataforma espacial em órbita para ser transferido para Nibiru. Enlil tinha se dedicado à construção de 4 novas cidades. Eram elas Sipar, o porto espacial, Nippur, o centro de controle da missão, Badi Tibira, o centro metalúrgico, Shurupaki, o centro médico. Minha filha adorou o hospital. Enlil o construiu com todas as mais recentes tecnologias médicas e abundantes instrumentos de laboratório. A vida continuou florescendo e as novas cidades e áreas circunvizinhas eram uma exuberante e bela visão a se contemplar. Nós trouxemos de Nibiru sementes de árvores frutíferas de todos os tipos. A Mesopotâmia se tornou um virtual jardim do Éden, de fato. Era o Jardim do Éden, ou Edim, como nós o chamamos. As coisas continuaram progredindo num ritmo veloz, e todos estavam trabalhando e vivendo em harmonia. Esta tranquilidade continuou aumentando por aproximadamente 200 mil anos. Uma história trazida por Gelaila Star, a autora que há mais de 20 anos recebe as canalizações e informações de seres de 9ª dimensão. Série Questione-se. Aguarde o próximo capítulo.